etimologicamente muito considerada do ponto de vista histórico, mas verdadeiramente ela reporta a uma realidade que nós lidamos todos os dias. Os deputados têm como primeiro escopo, sobretudo são deputados da oposição, mas também os que apoiam o governo, em fiscalizar os atos do Estado, do governo e da administração. Em Portugal, o artigo 161, a linha A da Constituição, assim o determina. Portanto, penso que a Constituição de São Tomé vai no mesmo sentido e, de facto, quando nós analisamos e estudamos com alguma profundidade, como eu já fiz, aquilo que são os instrumentos à disposição dos deputados para essa fiscalização financeira e aquilo que é a compaginação da gestão pública com as respostas dos responsáveis políticos no governo e na administração financeira aos deputados, detectamos muitas incongruências, muitas falhas, mas sobretudo muitas insuficiências. Eu recordo que as contas públicas de Portugal, de 1976 a 1989, portanto, 13 anos de contas públicas, foram aprovadas em 11 minutos e 53 segundos no dia 21 de novembro de 1990. À sessão parlamentar à qual o Governo faltou. O Governo de então nem sequer quis responder sobre esses 13 anos de contas públicas, 3 dos quais eram já da sua responsabilidade, foi o primeiro Governo de minoria relativa e os 2 primeiros anos de maioria absoluta do professor Cavaco Silva. Portanto, quando nós olhamos para o tempo em que o Parlamento dedica à fase de planeamento, Portugal, de acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental, este ano vai-se dedicar à análise da proposta orçamental de 10 de outubro a 20 de novembro, portanto, 1 mês e 10 dias, e quando nós olhamos para, normalmente, os 12 a 13 minutos que o Parlamento português se dedica a analisar a Conta Geral do Estado, está tudo dito. Ou seja, quando a Conta Geral do Estado é emitida pela Direção-Geral do Orçamento, enviada ao Tribunal de Contas para que este possa elaborar o seu parecer e relatório, o Tribunal de Contas faz com grande dignidade, grande profissionalismo e profundidade uma análise detalhada daquela que foi ou são os resultados da execução orçamental. E o Tribunal de Contas, enquanto órgão auxiliar nos termos da Constituição e da sua própria lei orgânica e de processo da Assembleia da República, fica diminuído com a atitude de responsabilizante que o Parlamento tem ao não analisar a conta, eu já não digo num mês e 10 dias, mas pelo menos em 10 dias. Ou seja, devia haver um debate sobre a conta, setor a setor, um debate na Comissão de Educação, na Comissão de Agricultura, na Comissão de Saúde, sobre aquilo que foi a execução orçamental, e não apenas um relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado na Comissão de Orçamento e Finanças, que muitas vezes os outros deputados desconhecem, e depois uma atribuição de 3 minutos a cada grupo parlamentar no plenário para que estes se pronunciem. Ora, não faz nenhum sentido, é de facto desresponsabilizante, e quando nós vamos, através de uma grelha de análise, a um estádio mais profundo de análise daquilo que são os outros instrumentos, perguntas ao Governo, escritas e orais, requerimentos, interpelações ao Governo, audiências em comissão, debates da especialidade no plenário, perguntas orais ou interpelações em debates em plenário ou em comissão, verificamos que apenas 1% dessas questões que são lançadas ao Governo são de natureza financeira. Todas as outras são de natureza de gestão. Quando é que a obra começa, se já está lançado o concurso, o que é que o Sr. Ministro está a pensar fazer, o que é que o Sr. Secretário de Estado já fez, como é que está esta situação, como é que está aquela, não deixam de ser momentos de controlo parlamentar da atividade da administração pública e do Estado em geral, mas não são sobre controlo financeiro. E aqui é o meu ponto, é dizer e esperar que nós possamos aprofundar o trabalho no controlo parlamentar das finanças públicas, de modo a que ele acompanhe o esforço que muitas vezes sem meios o controlo interno faz.
E por isso, em Portugal, fomos capazes, em 2006, de criar uma unidade técnica de apoio orçamental. E então, em 2006, estava eu a dizer, pela falta de preparação que muitos deputados tinham e têm nestas matérias e o facto de não dominarem nem a contabilidade pública, nem a contabilidade nacional, nem as metodologias de análise, de avaliação ou de auditoria. Por outro lado, não serem especialistas em economia, contabilidade e não conseguirem ler um balanço, um balancete, ou olharem para a Conta Geral do Estado numa perspectiva técnica, foi criado no Parlamento, pela mão de vários deputados, onde eu participei também, a ideia de trazer da Mission da Avaliação Contábil francesa, portanto, olhar para a França, ver o que é que estavam ou tinham estado a fazer e pedir, portanto, aos grupos parlamentares que dessem autorização para que houvesse um conjunto de técnicos, neste momento são 11, a analisar todos os relatórios nacionais e internacionais sobre a situação das finanças públicas em Portugal, que fizesse uma análise aos relatórios de execução orçamental da própria Direção-Geral do Orçamento e os preparassem para que os deputados pudessem olhar com outros olhos para os temas económicos e financeiros e os pudessem debater. Tem sido